Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente, portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook.
O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça-baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá. A Antártida é o continente mais remoto do planeta. Ela tem 90% do gelo do mundo, mas é considerada um deserto, pois a precipitação anual é de apenas 200 milímetros. Olhando para ela, você provavelmente nunca imaginaria que foi um deserto, pois é branca e cheia de vida selvagem. Mas esse lugar não é só o que parece ser na superfície. Há muita coisa escondida abaixo e até acima dele. A Atlântida tem sido um mistério para a humanidade. Será que existiu? E se sim, onde ficava? Uma das teorias sustenta que a civilização Atlante poderia ter prosperado e se desenvolvido no continente antártico, quando ainda não era coberto pelo gelo. Devido aos períodos cíclicos da Terra, ou seja, as eras glaciais e interglaciais, acreditava-se que a Antártica era na verdade uma floresta tropical. Porém, uma imagem recente do Google Earth encontrou algumas ruínas interessantes enterradas no fundo de um lago no continente gelado. Não se sabe a qual civilização pertenciam,
mas alguns teóricos acreditam que poderia perfeitamente ser a Atlântida. Esses lagos antárticos congelados guardam muito mais sob eles. Na década de 1970, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar grandes corpos d'água debaixo das placas de gelo nesse continente. Acredita-se que existam mais de 400 deles. O Lago Vostok, por exemplo, o maior lago subglacial da região, fica embaixo de 3 quilômetros de camadas de água congelada espessas. Também existem cavernas de gelo azul intocadas e escondidas. A água nesses lagos permanece líquida devido aos pequenos níveis de calor geotérmico do núcleo da Terra. E os cientistas acreditam que alguns lagos têm cerca de 15 milhões de anos. Que velhos tempos, hein? Agora, entre os fenômenos únicos que ocorrem no continente, digamos que a Antártida abriga uma cachoeira extremamente estranha. O ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre as chamadas quedas de sangue. Ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo de líquido vermelho saindo de uma pequena encosta entre as geleiras da Antártica. Depois de anos de estudo, entendeu-se que a causa da vermelhidão era o alto teor de ferro na água. A última peça do quebra-cabeça surgiu quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia dessa substância oxidada nas proximidades, que foi o que formou a queda de sangue. E por falar em quebra-cabeça, esta imagem pode ser bem intrigante. Afinal, por qual motivo alguém precisaria levar dinheiro para a Antártica? Bem, um pouco de história primeiro. Em 1956, os Estados Unidos fundaram a Estação de Pesquisa McMurdo, que é o maior centro científico do continente até hoje. No seu auge, essa estação hospedava de 200 a 1.000 cientistas. E eles precisavam de dinheiro para comprar café, pizza e outras coisas para atender às suas necessidades diárias. Foi quando a Wells Fargo decidiu instalar um caixa eletrônico lá. E até bateram um recorde mundial do Guinness com isso. O caixa eletrônico Wells Fargo na estação McMurdo é o que está localizado mais ao sul do mundo e é o mais solitário do planeta, pois não existe outro por centenas e centenas de quilômetros. As temperaturas congelantes na Antártida podem tornar o continente hostil à vida humana. Na verdade, a Antártida é o continente mais frio, seco e ventoso do nosso planeta. A temperatura média ao longo da costa é de cerca de 14 graus negativos, mas conforme você se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio, podendo registrar temperaturas de cerca de 57 graus negativos. Pelo lado positivo, essas condições de congelamento podem explicar alguns fenômenos hipnotizantes, como as bolhas de gelo. Essas bolhas congeladas dentro de alguns lagos antárticos são de gás metano, que é liberado pelo derretimento das geleiras e acaba congelando no meio do caminho, compondo um cenário lindo e exótico. Acho que o metano nunca foi tão bonito antes, não é? Alguns anos atrás, os cientistas ficaram surpresos com um buraco gigante do tamanho da Holanda em um lago antártico. Para se ter uma ideia, ele é mais ou menos o tamanho do lago Michigan. Esses buracos são chamados de políneas e são um fenômeno natural no continente. Mas esse é o maior que a comunidade científica já viu desde a década de 1970. Portanto, são buracos enormes em um mar de gelo e a maioria deles ocorre ao longo da costa do continente. Porém, esse novo foi encontrado no mar de Weddell, muito mais longe da costa. Os especialistas ainda estão tentando entender como isso aconteceu e quais são suas implicações para o clima da região. Há uma formação no continente que parece ter sido feita pelo homem e até gerou várias teorias ao redor do mundo sobre suas origens. Diz aí, parece exatamente com outras pirâmides feitas por humanos, não é? A única diferença é que essa é, na verdade, uma formação rochosa natural e existe há muito tempo. Ela foi encontrada pela primeira vez durante uma expedição na década de 1910 e mantida em segredo desde então. Foi apelidada de pirâmide, mas seu nome científico correto é Nunatak.
que é simplesmente um pico de rocha que se projeta acima de uma geleira ou manto de gelo. Existem outros picos famosos que parecem ter forma de pirâmide, como o Matterhorn, na Suíça. Então não, isso não é mesmo uma construção humana, temos certeza disso. E a lista de descobertas fascinantes no continente gelado continua. Um programa de inteligência artificial estava analisando um conjunto de dados na Antártida quando se deparou com algo impressionante. Pode haver até 300 mil meteoritos desconhecidos a serem encontrados na área gelada do continente. A verdade é que meteoritos caem no continente há milhões de anos, mas foi apenas há 110 anos que o primeiro foi encontrado. E adivinha? Recentemente, pesquisadores encontraram um meteorito marciano na Antártica Oriental. Foi o maior encontrado nos últimos 25 anos e pesava cerca de 75 quilos. Geralmente, fogo e gelo podem ser uma combinação bem complicada. Então acho que você não diria que a Antártica abriga um vulcão ativo, certo? Mas sim. O vulcão, conhecido como Monte Erebus, é a estrutura geológica ativa mais ao sul do mundo, com magma líquido e lava fervendo há eras. Na verdade, ele está ativo há mais de 1 milhão de anos e é o segundo vulcão mais alto da Antártica, com 3.600 metros. Falamos antes que a Antártica nem sempre foi gelada, mas você poderia imaginar uma enorme floresta tropical cobrindo todo o continente? Isso não é ficção científica, é a mais pura verdade. Marcas de folhas e madeira fossilizadas mostram claramente sinais de árvores tropicais na região. A pesquisa de fósseis também revelou algo magnífico. A Antártica é o lar do verme mais antigo do mundo. De acordo com a National Geographic, fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas afirmam que essa descoberta é mais do que importante para estudar algumas relações evolutivas e dizem que isso só foi possível devido ao congelamento de tais amostras por milhares de anos. A Antártida é um continente rico em biodiversidade. Pinguins, ursos polares e focas são apenas alguns dos animais que sabemos que existem por lá. Mas também há uma espécie rara e fascinante de peixe que habita as águas antárticas. Popularmente conhecida como peixe-gelo, essa espécie é tão bizarra quanto bonita. Ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida, tanto que evoluiu para um ser único. Além do corpo, esse peixe tem o sangue transparente, tornando-o completamente incolor. Isso ocorre porque ele não tem a proteína hemoglobina, que dá ao sangue sua cor vermelha. Incrível, né? Quando você imagina Antártida, provavelmente pensa em icebergs, certo? Então, aqui estão algumas curiosidades. Você sabia que eles têm uma vida útil de cerca de 3.000 anos? E que, assim como na Groenlândia, na Antártida é onde existem mais deles no mundo? Eles podem atingir de 180 a 210 metros abaixo da superfície da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa. É daí que vem a expressão, a ponta do iceberg. Há quase 200 países no mundo e cada um deles tem uma série de leis que os cidadãos devem seguir. Algumas delas podem ser bem estranhas às vezes. Por exemplo, em alguns lugares da Grécia é proibido usar salto alto. Enquanto isso, em Samoa é ilegal esquecer o aniversário de sua esposa. Mas e se eu lhe dissesse que existe um lugar na Terra onde não há absolutamente nenhuma lei e não se trata de um país, mas de um continente inteiro? Bem-vindo à Antártica! Pelo menos é isso que eu lhe direi se você conseguir juntar suas economias e desembolsar pelo menos $8.000 para viajar para o Polo Sul. Tecnicamente falando, não há leis aqui, como mencionei antes. Como não é um país, não pode ter leis. A situação lá não é muito diferente de estar em águas internacionais. Se houvesse leis que governassem a Antártica, isso implicaria que ela é um território soberano governado por algum governo ou governos. Desculpe-me por estourar a bolha de todas as pessoas sedentas de poder, mas esse continente não está à disposição. 7 países, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, França, Chile, Noruega, Austrália e Argentina têm reivindicações territoriais sobre ele e há pessoas vivendo lá atualmente.
Então, como as coisas são feitas na Antártica? Seu status é como uma terra de ninguém e as potências mundiais planejam mantê-la assim. Na realidade, a comunidade científica internacional governa a Antártica, pois são eles que trabalham e operam no continente. No entanto, essa cooperação provavelmente não teria sido possível sem o Tratado da Antártica de 1959, que estabeleceu as bases de como tudo funciona hoje. Para ser sincera, esse tratado não é algo que possa despertar seu interesse. Basicamente, ele afirma que a Antártica deve permanecer neutra e inclui algumas informações básicas sobre seu status territorial. Isso é tudo. Não há realmente nada de útil para o viajante comum, como você e eu. Quando estiver em Roma, faça como os romanos, certo? Antes de ir a algum lugar, é legal saber coisas específicas sobre seu destino, como que em Singapura, mascar chiclete pode causar sérios problemas, ou que no Tajiquistão, homens adultos não são aconselhados a usar shorts em público. Então, imagine que você conseguiu esse dinheiro, comprou a jaqueta mais pesada que conseguiu encontrar e finalmente se aventurou nessa terra. O que você precisa saber e o que deve absolutamente evitar fazer lá? Tudo começa com a forma como você faz suas malas. Uma grande dica para quem visita esse continente é seguir a regra: não leve uma praga na mala. Você deve seguir procedimentos rigorosos para evitar a introdução de espécies não nativas no meio ambiente. A maioria dessas espécies não nativas é de plantas, cerca de 121, incluindo fungos, mas algumas pessoas conseguiram introduzir 72 invertebrados, 8 mamíferos e 3 espécies de pássaros. Agora, há até minhocas na Antártica. Na verdade, toda vez que uma nova espécie chega à Antártica, ela tem todas as chances de se tornar uma espécie invasora, caso sobreviva às temperaturas gélidas. As espécies invasoras geralmente se desenvolvem em novos ambientes porque não têm predadores naturais. Veja a cobra marrom, por exemplo. Essas cobras foram trazidas acidentalmente para Guam no final dos anos 40 ou no início dos anos 50. Sem predadores locais e com muitos pássaros e roedores para comer, seu número disparou. Eles até causaram a extinção de 9 das 11 espécies de pássaros florestais da ilha. Está claro que a reputação negativa das espécies invasoras é bem merecida, tanto para os animais quanto para as plantas. Portanto, para garantir que a lista de plantas na Antártica não cresça, existem regras rígidas de higiene. Tudo o que você levar deve ser lavado, descontaminado e inspecionado diariamente. Por exemplo, todos os velcros que você tiver, eles são um excelente esconderijo para plantas e eles até passarão um aspirador de pó rápido só para garantir que você não esteja deixando entrar nenhuma semente. Quando estiver lá, prepare-se para ficar um pouco sujo. Não é possível tomar um banho de verdade na Antártica. Não importa se você está visitando por um dia ou 50, você simplesmente não pode fazer isso. Não há água encanada, portanto, diga olá aos lenços umedecidos e dê adeus também à descarga dos banheiros. Em suma, ir ao número 2 não é a melhor experiência. Imagine que você abaixa as calças enquanto se agasalha com algumas jaquetas e se acomoda em um balde. Nada de trono de cerâmica para você aqui. Aproveite seu pinico e relembre os tempos em que você era criança. Dentro desse balde há um saco plástico dentro de outro. Depois que o saco interno estiver cheio de resíduos sólidos e papel higiênico, feche-o firmemente com 2 abraçadeiras e, em seguida, enrole o saco externo em volta dele e prenda-o da mesma forma. Depois disso, o balde é coberto com uma tampa de plástico e enviado para a Nova Zelândia para o descarte adequado. Por que Nova Zelândia? Não sei. Sei que você está curioso, pois só falei sobre a regra número 2. Regra número 1. Regra número 1. Colete seus resíduos em barris de 20 litros. Ao contrário de sua descarga mais séria, esse barril não será enviado para a Nova Zelândia, pois pode ser tratado ali mesmo na base. Quando terminar, não se esqueça de lavar as mãos. Peguei! Você não pode fazer isso, sua princesa. Basta usar o desinfetante para mãos para limpar suas mãos. Agora, se você quiser beber, por favor, não coma a neve. Em primeiro lugar, ela está muito protegida lá. Em segundo lugar, isso só vai piorar sua situação de sede. Há rumores de que, se você comer neve para matar a sede, poderá ficar desidratado, mas isso é mais um mito. Mas o risco de hipotermia é muito real. Portanto, se quiser tomar uma xícara de chá e precisar de água, terá que ferver um pouco de gelo. Não se preocupe, ele não está vencido só porque tem milhões de anos de idade. A fervura será suficiente.
A propósito, nada estraga lá, então você nem precisa de uma geladeira para manter os alimentos frescos. Os pesquisadores que vivem lá armazenam seus alimentos do lado de fora, porque em seus acampamentos não há insetos. Por falar em vida selvagem da Antártica, pode ser difícil para você, como turista, avistar alguma criatura na natureza, mas mesmo que consiga, resista à vontade de alimentá-la. É extremamente proibido alimentar, tocar ou manusear pássaros ou focas, e não se aproxime ou fotografe-os de forma a perturbar seu comportamento. Além disso, seus estômagos podem não gostar do que você tem a oferecer. Outra coisa com a qual você deve ter muito cuidado é o líquen. Quando as pessoas imaginam a Antártica, geralmente imaginam uma neve infinita com uma espiada ocasional de rocha negra por baixo. Mas acredite ou não, há plantas que crescem lá, vários tipos de grama, musgo e líquen. Como essas plantas levam muito tempo para crescer, especialmente com 6 meses de escuridão total e temperaturas que podem chegar a 20 graus Celsius negativos mesmo no verão, tenha cuidado com o local onde você anda. Mantenha-se na neve e não pise no líquen, pois ele é vital para o ecossistema da Antártica. Além disso, não deixe objetos no chão. Há uma regra contra isso para evitar perturbar a biodiversidade local. A neve é tão protegida quanto o líquen. Você não pode pegá-lo ou fazer anjos de neve. Portanto, basicamente, você deve preservar esse precioso material branco. E também não se pode jogar bolas de neve. No entanto, há uma pequena brecha na lei. Há pequenas áreas específicas onde você pode ficar. Você pode quebrar as regras se não houver colônias de pinguins em um raio de 20 quilômetros em um local chamado Portal Point. Tecnicamente, quando você está lá, você está no Reino Unido. Portal Point é um ponto estreito na parte nordeste da Península de Reclus, na costa oeste da terra de Graham. Quando se trata do delicado equilíbrio da Antártica, deixe as pedras em paz também. Lembra-se do efeito borboleta? Até mesmo uma pequena ação pode desencadear uma reação em cadeia. Todo mundo adora uma lembrança, mas se todo mundo levar uma pedra, não sobrará nenhuma. Portanto, apenas um aviso: levar qualquer coisa, pedras, penas, ossos ou até mesmo terra, é extremamente proibido. E se você vir algo feito pelo homem, tire as mãos. Pode ser um equipamento científico. Se você encontrar algo legal, como um fóssil, tire uma foto e anote o local onde o encontrou. Os cientistas apreciarão isso muito mais do que você. E além disso, você terá uma foto incrível. É uma situação em que todos ganham. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius.
Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo IceSat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível.
Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5.000 pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. O Polo Sul é muito mais do que pinguins e neve sem fim. Existe um mundo fantasma escondido dentro dele. Olha, tá bem aqui no globo. Não confunda a Antártida com o Ártico, que fica no topo dos nossos mapas. Bem menor em tamanho e, convenhamos, muito menos misterioso. A camada de gelo que cobre a Antártida tem de 1 a 3 milhas de espessura, o que equivale a até 16 torres Eiffel empilhadas uma em cima da outra. Esse manto gigantesco esconde as verdadeiras características e contornos da terra da Antártida. Ainda sabemos muito pouco sobre esse continente misterioso, e a culpa é do gelo e da neve. Ainda nem sabemos o formato e o tamanho reais desse continente. Mapear a Antártida sem algumas pás gigantes é uma tarefa incrivelmente difícil, mas os satélites aprenderam a penetrar o gelo com suas câmeras e agora sabemos que existe, de fato, uma paisagem enorme, dramática e antiga sob a neve, o fantasma do passado. Cerca de 90 milhões de anos atrás, a Antártida era um lugar muito mais quente. Na verdade, era uma floresta tropical exuberante, cheia de plantas e provavelmente repleta de vida. Chegou a ter até rios correndo por ela, então veio o gelo. Isso aconteceu há cerca de 34 milhões de anos, durante a transição do Eoceno para o Oligoceno, quando nosso planeta esfriou significativamente. Foi o início de uma das nossas várias eras do gelo. A Terra permaneceu, mas agora estava escondida sob o gelo e a neve, que ficavam cada vez mais espessos. Por um olhar comum, a Antártica se transformou em um deserto branco, vasto, plano e sem características marcantes. O tempo passou. Essa enorme camada de gelo se moveu, alisando e deslocando o solo abaixo dela. Ao longo de milhões de anos, isso mudou a aparência da Terra. Hoje, se olhássemos sobre o gelo, não haveria nenhum sinal do Polo Sul original, exceto em um lugar. Em áreas onde o gelo é especialmente espesso e não se move muito, como na Antártica Oriental, ele acabou agindo de forma oposta. Ele se tornou como um cobertor super grosso que protege a Terra. Normalmente, coisas como o vento ou a chuva desgastam lentamente o solo ao longo do tempo, mudando sua forma. Mas aqui, existe esse cobertor protetor de gelo. Ele impede que esses processos naturais alcancem o que está embaixo. Por isso, o solo permaneceu quase igual por milhões de anos, como se estivesse congelado no tempo. Essa área especial perto das bacias subglaciais Aurora e Schmidt se tornou o fantasma da paisagem da Antártica. Esse lugar mal foi tocado desde que foi coberto pela neve, há 34 milhões de anos. Isso é uma marca histórica. Um lugar que pode nos mostrar como era o solo da Antártica antes de se tornar um pesadelo congelante. Quando os cientistas olharam sobre a Antártica Oriental, eles viram um incrível fantasma, os vestígios dos rios que corriam ali há milhões de anos, vários vales e algumas ilhas pequenas e estranhas, além de 3 grandes pedaços de terra em forma de U.
Ei, o que é isso afinal? Veja, os continentes do nosso planeta estão sempre se movendo, deslizando sobre o manto de lava incandescente como cereal no leite incandescente. Ao longo da história, eles se juntaram e se separaram várias vezes. Centenas de milhões de anos atrás, vários continentes faziam parte de um enorme Gondwana. Antártica era um deles. Ela costumava ser uma grande massa de terra. Mas quando Gondwana se desfez, o pobre continente foi esticado pelas forças tectônicas. Partes da Terra foram puxadas para longe umas das outras. Ufa! E elas foram separadas. E foi assim que surgiram esses grandes blocos ou pedaços de terra sob grossas camadas de gelo. De qualquer forma, agora os cientistas querem explorar esse fantasma um pouco mais. Mas, para estudá-lo a fundo, eles precisam realmente perfurar o gelo, como usar um canudo para chegar ao fundo de um milkshake grosso. Isso vai ajudá-los a coletar algumas pedras e terra lá de baixo para aprender mais sobre a história e o clima da Terra. A Antártica é o 5º maior continente do mundo, aproximadamente maior do que toda a Europa ou Austrália, competindo em tamanho com toda a América do Sul. Além da Antártica Oriental, falamos que existem várias outras regiões: a Península Antártica, o Polo Sul, a Antártica Ocidental e o Mar de Ross. O continente é basicamente uma caixa de areia congelada. E toda a sua paisagem oculta e misteriosa é, na verdade, menos explorada do que o terreno de Marte. Só sabemos com certeza que, sem o gelo, não seria apenas plano e vazio, mas um mundo inteiro cheio de grandes montanhas e enormes cânions. E até mesmo vulcões em atividade. Alguns desses vulcões são tão enormes que chegam a despontar acima das camadas de neve. Só na Antártica Ocidental existem pelo menos 138 vulcões, embora apenas uns 8 ou 9 estejam ativos atualmente. Um dos mais impressionantes é o Monte Erebus, o vulcão mais ao sul e o mais alto do continente, com cerca de 3.800 metros de altura e que fica profundamente sob a camada de gelo. Esse lugar abriga incríveis e belíssimas cavernas subvulcânicas. As temperaturas lá dentro são quentes o suficiente para usar camiseta. A Península Antártica, ou Antártica Menor, parece um monte de ilhas montanhosas bem abaixo do solo. Ela possui rochas vulcânicas mais recentes, que fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, que é como um enorme círculo de vulcões e zonas de terremoto ao redor do Oceano Pacífico. A Grande Antártica é uma parte imensa. Quase do tamanho da Austrália, ela é composta pela Antártica Oriental e pelo Polo Sul. Debaixo do gelo é um lugar de rochas que existem há muito, muito tempo, incluindo aquela zona especial que mencionamos. Você provavelmente sabe que a Antártica é quase desprovida de seres humanos. Não é de se admirar com uma temperatura média de cerca de menos 46 graus Fahrenheit? Mas mesmo que esse lugar seja assustadoramente frio e deserto, a vida ainda resiste. Isso mesmo, no submundo. Em 2017, cientistas encontraram vestígios de DNA de algas, musgos e até possivelmente pequenos animais desconhecidos nas cavernas profundas. Isso significa que, mesmo em condições tão extremas, ainda existem ecossistemas únicos prosperando em pequenos bolsões isolados sob a neve. Houve outra descoberta incrível sobre a plataforma de gelo Ross na Antártica, um ecossistema vibrante vivendo dentro de um rio subterrâneo. Cientistas há muito suspeitam que o subsolo da Antártica deveria ter alguns lagos e rios de água doce. Um dia, um satélite detectou um sulcone. Eles decidiram explorar o local e usaram uma broca de água quente para derreter o gelo e abrir caminho. Quando chegaram ao submundo, eles lançaram uma câmera em um desses rios de água doce escondidos. E, a princípio, acharam que encontrariam apenas algumas pedras ou algo assim, mas, em vez disso, deram de cara com centenas de anfípodes. Criaturinhas parecidas com camarões. Os pequeninos imediatamente se aglomeraram ao redor da lente. Os camarõezinhos bloquearam a câmera e os cientistas não conseguiram ver o que queriam. Bem engraçado, mas pelo menos isso significa que realmente existe um ecossistema importante nas profundezas da Antártica. Agora eles vão explorar esse lugar. E tudo isso é só o começo desse submundo misterioso. A neve da Antártica também esconde o cânion mais profundo da Terra, sob a geleira Denman. E aí? A Fossa das Marianas ainda é o ponto mais profundo da Terra, mas, geologicamente falando, ela faz parte da crosta oceânica. Além disso, em 1958, exploradores encontraram uma enorme cadeia de montanhas sobre o gelo, tão grande e alta quanto os famosos Alpes.
A cadeia se estendia por cerca de 1.200 quilômetros, com picos de até 2,7 quilômetros de altura. E toda essa grandiosidade está enterrada sob toneladas de gelo. Quem sabe o que mais podemos encontrar por lá? A Antártica guarda cerca de 60% de toda a água doce do nosso planeta, o que significa que seria bem ruim se ela derretesse. Por exemplo, existe o chamado Glaciar do Juízo Final, oficialmente conhecido como Glaciar Thwaites. É uma enorme formação de gelo mais ou menos do tamanho da Flórida e está derretendo neste exato momento. Todos os anos, o nível do mar sobe 4% por causa dele. Se esse cara derreter completamente, o nível do mar no mundo todo vai subir cerca de 60 centímetros, o que pode não parecer muito, mas seria catastrófico para as áreas costeiras. Felizmente, os pesquisadores descobriram que, mesmo que a plataforma de gelo dele colapse nos próximos 50 anos, o glaciar em si não recuaria tão rápido quanto eles temiam. Ele ainda está perdendo gelo rapidamente, mas seria um processo bem lento.